Meus irmãos, graça e paz. Espero que Deus em Cristo vos abençoe. Deus em Cristo esteja abençoando o seu dia, a sua vida e da sua família. Bom, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a mulher que Deus formou. Esse ser que ao longo da história foi tão massacrado, foi tão deixado de lado, foi em algumas épocas tido como um ser inferior, né? Não era dado o direito da mulher aprender a ler, de votar, de opinar, ou seja, tudo que puderam fazer para denigrir a mulher fizeram. E isso bate de frente com aquilo que Deus pensa e o porquê de Deus ter formado a mulher. Tá certo? Então, esse vídeo, ele visa desmistificar muitas dessas coisas e, ao mesmo tempo, valorizar. Fazer com que a própria mulher se valorize, a própria mulher se entenda nesse contexto da sociedade e não deixe, né, ser subjugada como alguém sem valor e sem expressão. Mais uma vez, eu queria dizer que o nosso canal, ele não tem como objetivo ser um canal famoso. Eu não tenho objetivo nenhum de ser famoso. Eu tento, através dos vídeos, ajudar a igreja, os irmãos, a entenderem melhor aquilo que Deus diz na sua palavra. Eu só peço que você compartilhe depois de ouvir a mensagem, se você achar que ela tem alguma valia, compartilhar com pessoas, para que elas possam também ouvir a mensagem, aprender a mensagem, porque esse é o nosso objetivo, tá bom? Eu não me considero um youtuber, alguém que eu não ganho a vida com isso. Eu prefiro pensar no que a palavra de Deus diz: dai de graça o que de graça recebeste. Se tiver alguma consequência boa, benéfica para mim, é bênção do Senhor. É bênção do Senhor. Eu considero assim, tá certo? Então, o nosso objetivo é esse. Por isso que eu peço a sua atenção sempre, que ouça o vídeo até o final. E com certeza, na multidão de palavras, você vai compreender, Deus vai falar com você e vai lhe abençoar. Bom, então a gente vai falar sobre a mulher que Deus formou. Eu vou basear, em Gênesis capítulo 2, do verso 18 ao verso 25, que diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora. Adjutora que estivesse como diante deles. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher,
e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Muito bem. Amados, havia um aspecto, né, uma perspectiva, um ponto de vista da criação de Deus que não estava totalmente satisfatório, vamos dizer assim, para Adão. Porque Deus tinha formado tudo. Formou Adão e este estava só. Então o fato de o homem ainda estar só, né, lá em Gênesis 2:18, não era bom. O isolamento, ele é prejudicial. Você passar momentos de introspecção, de pensar, de refletir sozinho, isso é muito bom. Mas estar só em todo o tempo é prejudicial à saúde. Então Deus determinou dar ao homem uma adjutora, né, que esteja como diante dele. Literalmente um ajudante que lhe correspondesse. Alguém que fosse igual e adequada para o homem. Então, um ajudante certa que o complete. Um ajudante como ele mesmo. Um aspecto, né, uma perspectiva, um ponto de vista da imagem de Deus foi demonstrado pela capacidade que ele deu a Adão de discernir a natureza de cada animal e dar um nome certo. Se você olhar para o elefante, com certeza o nome dado ao elefante, dado a uma baleia, parece que não combinava muito. O nome leão dado a uma girafa parece que não combina muito. A vaca tem cara de vaca. A gente não pode negar. O jumento tem aquela cara de jumento. Não pode dar o nome de jumento a um hipopótamo. Então, dá um nome certo, né? Pois em hebraico, nome e caráter coincidiam. A gente vê um exemplo de Jacó, né, que tinha como nome, como tradução de Jacó, enganador. Que é o que ele era. Então, quando Adão pôs os nomes, né, lá em Gênesis 2:20, ele mesmo, Adão, foi capaz de discernir que nenhum dos animais era uma adjutora que estivesse como diante dele. Ele com certeza via as relações dos animais, né, do macho e da fêmea, o leão com a leoa, né? Ele com certeza ele observava esse relacionamento sexual entre os bichos e ele foi capaz de discernir isso aí não combina com o homem, não combina comigo, eu estou só, né? Diferente do que alguns homens e algumas mulheres que se relacionam com animais, né? Isso eu considero uma coisa diabólica, né? Fazem. Como é que eu vou me relacionar com um animal? Mas na bestialidade humana, na carnalidade do pecado voraz do homem e da mulher, muita gente em todos os lugares do mundo tem relações com animais. Então, Adão tinha essa percepção, não é? Então, o sono pesado e a costela, lá em Gênesis 2:21 e 22, o osso e a carne que a envolve, é a parte do corpo mais próxima do coração. O coração ele está nessa cavidade da costela, que é para os hebreus, né, era o lugar dos afetos. A mulher não foi feita de substância inferior. Então, para acentuar, né, para dar uma maior visibilidade, uma maior importância à singularidade deste ato, né, um feito único, é usado um verbo hebraico diferente, yeben, que significa construir. Né, que é um detalhe completamente perdido quando usamos a palavra formou. Ao homem Deus formou.
a mulher ele construiu do homem, da costela do homem. Então o verbo Ieben, usado para a mulher, construir, ele traz esse diferencial. Então depois que Deus construiu, né, diferente da palavra formou o homem, Deus trouxe essa mulher para Adão, para a sua aprovação e para a sua avaliação. Então, de imediato, né, Adão, lá em Gênesis 2:23, viu, observou a conveniência desta ajudante. Essa mulher que agora estava ao seu lado, que ele não conhecia. Apenas os animais até então lhes foram apresentados. Mas aquela mulher era linda, graciosa, um violão. Essa se parecia com uma adjutora perfeita. Nós, homens, que somos heterossexuais, cumprindo, aquilo que Deus determinou para o homem, ser hétero, ele tem que gostar de mulher, tem que apreciar a mulher, como uma companheira, como uma adjutora. A gente entende o que Adão viu. Ela era a parte íntima de Adão, ossos dos meus ossos e carne da minha carne, ele disse, e desta forma adequada para ele. Mas Adão também demonstrou sua posição de autoridade ao lhe dar um nome. Foi ele que colocou o nome nela. Chamou-a de Eva, varoa vivente. Então essa foi a instituição da relação matrimonial. Desde o princípio, Deus quis que o casamento fosse exclusivo e íntimo. Não era simplesmente para a mulher agarrar-se ao homem como um apêndice. Para deixar clara a responsabilidade do homem, Deus ordenou que o homem se apegasse à sua mulher, lá em Gênesis 2:24, no compromisso mútuo da verdadeira união. E serão ambos uma só carne, ou seja, uma identificação completa entre si. E nisto eles não se envergonhavam. Estavam nus, e isso era muito normal entre eles. Então, veja a verdadeira revelação sobre a importância da mulher na Bíblia. E eu quero usar aqui, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, o verso 27, nessa segunda parte, desse tema sobre a mulher, que diz assim: para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Ou seja, aos olhos do machismo do homem, a mulher parece ser um ser inferior. A gente está vendo isso nos noticiários, na opressão sobre as mulheres. Então Deus escolheu aquilo que é loucura aos olhos do homem para envergonhar os poderosos. Ele escolheu o que o mundo acha que é fraco. As mulheres, aos olhos do mundo, parecem ser um ser frágil. Alguém diz, a mulher é um ser frágil. Eu nunca vou considerar a mulher um ser frágil. Nunca. Para sentir as dores de parto que a mulher sente. Sabe por que Deus escolheu a mulher para parir, para engravidar, para passar por todo aquele processo? Porque ele determinou a força dela. Nós, homens, tivesse que passar por aquilo, não suportaríamos. Não suportaríamos. Eu digo isso com todas as letras, com toda a convicção do meu ser. O homem, quando ele fica só, ficou viúvo, separou-se, ele não progride.
a maioria, vamos dizer assim, não progride, salvo a exceção da regra. A maioria não constrói, não adquire, não edifica, não soma, só perde. Já a mulher, na sua maioria, salvo também a exceção das regras, quando fica só, ela cresce, ela constrói. Ela cria seus filhos da melhor maneira possível, salvo a exceção da regra. Certo? Então, há um grande fato a ser esclarecido. No jardim do Éden, Satanás não procurou primeiro a mulher por ela ser um ser fraco, traiçoeiro e de segundo plano. É bom que isso fique claro. Ele procurou a mulher porque ele conhece a força da mulher. O poder de persuasão que a mulher tem. O jeito de adquirir, de chegar, de conversar. Então, ele sabe que ela é forte o bastante para conseguir o que quer. Que podem se fazer ser ouvidas. Se soubesse que as mulheres eram fracas, nunca o diabo teria ido falar com a mulher primeiro. Ele sabe que a mulher é a criatura mais semelhante a Deus em força, em fé, em amor, em perdão e em justiça. Eu acredito que se o mundo fosse controlado pelas mulheres, salvo, mais uma vez, a regra, né, a exceção da regra, eu acho que o mundo dialogaria mais. Vejam, as cadeias do mundo estão repletas de homens. Pode construir cadeia, todo dia entra homens lá. A cadeia das mulheres, o número de mulheres presas é menor e muitas delas estão presas por causa dos homens, que a obrigaram a fazer coisas erradas, a entrar em caminhos errados, debaixo de ameaça. Eu estou preso, mas você tem que vender a droga para fazer dinheiro. Ou faz, ou mando matar, ou faz. E assim foi oprimindo. E elas enveredaram por esse caminho. E muitas delas estão presas por isso. Então, veja que nós não encontramos ao longo da história mulheres se degladiando, mas homens sim. Homens sim. É preciso que isso fique claro. Então ela se assemelha, o Senhor falou na sua palavra, poderá uma mãe se esquecer do seu filho? Olha aí, ele tentando aproximar, tentando comparar, que não dá para comparar, mas ele aproxima. Poderá uma mãe se esquecer do seu filho? Poderá? Porém eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Então é bom que entendamos isso. O diabo tocou na mulher porque realmente ele queria tocar no coração de Deus. Destruir e contaminar toda a humanidade. Então, com esse erro, a mulher sofreu muito durante a história. Foram reprimidas, ouvindo que eram um ser de segunda. No Oriente Médio, principalmente no mundo árabe, uma mulher vale menos que um camelo. Uma mulher não decide com quem vai casar, é o pai que escolhe. Ela não pode dizer que não quer casar com aquele homem. Muitas vezes o homem tem 70 anos e ela tem 12 de idade. Mas é obrigada a contrair núpcias com aquele homem, porque o pai decidiu. E se ela disser que não quer e ela sair de casa e tentar ser independente, ela abriu uma porta, um pretexto para que o pai ou seus irmãos possam matá-la. Porque eles dizem na concepção dele
que ela está envergonhando a família. No Oriente Médio, no mundo árabe, há pouco tempo, alguns países abriram uma exceção para que mulheres pudessem dirigir. Alguns deles abriram exceção para que ela estude, para que ela vá à faculdade, para que ela cresça em conhecimento, para que ela tenha um lugar de assento no parlamento daqueles países. Na maioria, isso ainda não ocorre. Então, eles têm a mulher como um ser de segunda. Que alguém, uma coisa que só serve para procriação, para ter filhos, para gerar filhos. Mas isso também é uma astúcia do inimigo tentando calar a mulher de geração em geração. Então ele fez com que Deus as tirasse do paraíso, lhes desse mais dores, mas Deus as perdoou. Deus ali mesmo disse, na lata, na bucha, como se diz, que da mesma forma que o inimigo afrontou a mulher, que da semente da mulher, do ventre da mulher, viria um que venceria, que colocaria inimizade entre você e a serpente, o diabo, e do ventre da mulher viria um que iria esmagar a cabeça de Satanás, e do ventre de Maria, a mulher escolhida por Deus para trazer o Cristo ao mundo. Cristo veio através dela, gerado pelo Espírito Santo, foi educado por ela até uma certa idade, como deveria um ser humano viver na terra. E depois, na cruz do Calvário, ele esmagou a cabeça de Satanás. Vencendo na cruz, ele veio da semente da mulher, conforme foi dito pelo Senhor lá no Éden, porque ele vela para cumprir com a sua palavra. Então o Criador, Deus, gerou o primeiro homem e os demais homens entregou nas mãos das mulheres. De Abel e Caim em diante, eram as mulheres que iriam cuidar, criar, educar. Na maioria das vezes, salvo a exceção da regra. Então, na criação, o ser humano foi a obra mais perfeita que Deus realizou. E agora ele estava passando essa responsabilidade para as mãos das mulheres. E se não bastasse isso, até o seu único filho ele entregou a elas. A elas. Fez com que ele viesse no ventre de uma mulher, para ser educado como um homem terreno, dizendo ao mundo o quanto as mulheres são honradas e o quanto devemos confiar nelas. Jesus mesmo estava cercado de mulheres, servas fiéis que o acompanhavam por onde ele andava, o adorando e o alimentando. Então na Bíblia tem uma passagem exaltando um gesto de uma mulher, uma serva que pegou o seu perfume mais valioso, né, que estava dentro de um vaso, era o perfume, chamava-se alabastro, e despejou nos pés do mestre, e enxugando seus pés com seu cabelo. E um dos homens que o acompanhavam, Judas, disse, essa mulher é uma tola, gastando algo assim de tão raro valor, melhor seria vender o perfume e dar o dinheiro aos pobres. E Jesus disse, não reprime essa mulher. Eu não estarei entre vós por muito tempo. A minha hora é chegada, a minha hora de ir para a cruz, de ser martirizado, de morrer, é chegada. E disse aos seus discípulos que todos tivessem o conhecimento daquele fato, de tamanha adoração. Bem, mas até hoje, muito homem que se dizem religiosos, não entende nada disso. Deus deu uma grande missão às mulheres: cuidar da humanidade. Deus deu a elas um coração mais leve e mais puro, um sexto sentido.
uma comunicação direta com o Pai, para que assim possam detectar as fraquezas e o mal que está rodeando a quem amamos. Elas têm, todos nós, na verdade, temos que lutar e orar sempre para que o mundo seja um lugar melhor. Fazer a parte delas como adjutoras, ou seja, aquela que está ao lado. Ser iguais. Precisam só de respeito. Que elas não se tornem idiotas, insensíveis. Que elas não queiram ser igual ao ser que mais fez mal à humanidade, o diabo. Para educar as futuras mulheres e homens que vão habitar o nosso planeta. Mulheres, não permitam que a sua missão não seja cumprida. Não se torne uma cega e queira ser igual aos homens. Você não precisa empunhar uma bandeira do feminismo. Você não precisa. Porque na hora que vocês forem igualadas aos homens, a natureza particular que foi dada somente a vocês ficará perdida. Você não precisa deixar de cuidar do seu corpo como mulher, com essa natureza especial que Deus te deu. Você não precisa dizer que a sua natureza precisa ser igualada dos homens. Não queira ser igual aos homens. Não precisa ser igual. Temos natureza diferente. Somos iguais, sim, nos direitos. Então não dê ouvidos à voz de Satanás. Cumpra o seu papel no mundo. Eduque, dê amor, faça diferença. Não deixe de lado os dons que Deus lhes deu. Sua humanidade está um caos. Temos poucas mulheres de verdade e de coração. Então, na sua simplicidade e com o poder do seu espírito, espírito aqui é o espírito feminino, não é o Espírito Santo, vocês podem transformar a nossa família, podem transformar cidades e até revirar a história e a vida dos que nos rodeiam. Não se cale, mas não pense que a melhor forma de ser ouvida é se tornar uma alma masculina. Andar como homem, se vestir como homem, falar como homem, pensar como homem, ter trejeitos de homem. Não. Essa não é a melhor forma de você ser ouvida. Coloque-se como alguém a quem Deus está querendo usar para a sua glória, refletindo a sua imagem no mundo. Você foi chamada para uma tarefa específica, a de ser mulher. A de ser mulher. Que tem seus direitos, como todo ser humano tem. Então, que Deus Pai, que Deus Filho e Deus Espírito Santo continuem a abençoar a todas as mulheres. Compartilhe esse vídeo. E que Deus em Cristo continue a vos abençoar.